Olá, boa noite, meus queridos. Quem fala a vocês? Quem é? Quem é? Ela, Jaquelina. Jaqueline Furacão. Eu tô aqui essa noite para fazer uma entrevista com sabe nada mais, nada menos quem? Com a Bia Bagali, é assim, Bia? É Bia Bagali. Ela tá aqui, logo logo ela vai ser apresentada a vocês. E vamos lá, espero que vocês curtam essa entrevista. Um beijo. Mua! Boa noite, pessoal. Eu sou a Jaqueline Furacão, estou aqui de volta. E a entrevistada de hoje é a Bia. Oi, Bia, dá um oi pra Oi. gente. Então, como Bia e eu somos muito íntimas, fica difícil às vezes fazer pergunta pra ela. Então, a Bia, como é sempre alvo de jornalistas, a gente vai pegar um bloco de perguntas elaborado por outra pessoa e a Bia vai responder aqui pra gente. Olha, a menina que mandou isso pra Bia se chama, como é que ela chama, Bia? Nayara, né? É a Nayara. Ela disse que é estudante de jornalismo da Unesp de Bauru e está montando um trabalho de rádio sobre o tema transexualidade. Vamos ver quais são as perguntas que ela tem para fazer para Bia. Vamos lá, né? Vamos ver se essa jornalista vai sair bem aqui. Você sabe, né? Falou de travestilidade, transexualidade, transgeneridade e jornalismo, vocês já sabem, né? Então a pergunta que ela tem a te fazer, Bia, é assim, ó. Se a descoberta da sua sexualidade foi conturbada. Na verdade, eu acho que ela tá afirmando isso, né? A descoberta da sua sexualidade foi conturbada. Como sua família lidou com isso? Bom, primeiro que aí eu acho que assim, a questão não é nem sei se é responder a pergunta, mas acho que também comentar os próprios pressupostos da pergunta, né? Que aqui ela tá falando de. Aqui a questão é sobre identidade de gênero, sobre transgeneridade, e entra a questão da sexualidade, né? Como se fosse uma coisa sinônimo da outra, né? E não é bem assim, né? Porque às vezes dá a entender que se a gente fala de pessoas trans, a gente está falando de necessariamente de sexualidade, necessariamente de sexualidade contra-hegemônica, e não é bem o caso, né? Porque orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra. E a questão, quando a gente fala das pessoas trans, a gente está primordialmente, né? Ao meu ver, a gente deveria estar falando da identidade de gênero, né? Mesmo, claro que não é que a questão da sexualidade não é uma questão importante de se problematizar, não é uma questão que está sempre perpassada por questões de poder e tudo mais. É uma questão. Mas que, o importante se destacar é que falar sobre pessoas trans não é a mesma coisa que falar sobre sexualidade, né? Uma coisa não implica automaticamente a outra, né? E se a minha sexualidade foi conturbada, acho que não. Acho que foi tão conturbada quanto de qualquer outra pessoa, né? Acho que não tem uma questão de ser mais ou menos, né? E a questão ela perguntou também da questão da família, né? Uhum. E também acho que se a gente for ver em comparação ao resto das famílias em geral, eu tive uma ótima recepção, um apoio muito grande da minha família. Nesse sentido, foi uma questão, um ponto muito positivo que eu tive na minha vida, né? Então, não tive problemas relacionados à família, né? Ela pergunta o seguinte: a transexualidade, na sua opinião, é muito marginalizada. É muito marginalizada? Ou seja, vamos ver o que ela quer dizer. Você acha que para a sociedade, trans e travestis são necessariamente prostitutas? São perguntas diferentes. É tornada marginal, né? Não que pessoas trans são essencialmente marginais, né? Mas as condições materiais com que as pessoas trans vivem, as condições que elas são jogadas, né? Uma situação de exclusão social, faz delas pessoas que são marginalizadas desde questões tão banais como o uso do banheiro em espaços públicos e até privados, públicos. Elas são marginalizadas desses espaços até em espaços mais institucionais, como de escola, né? E empregos formais, universidades e tudo mais. Nesse sentido, é uma população muito marginalizada, né? Porque elas estão ausentes desses espaços legitimados e tudo mais, né? E nesse sentido a prostituição ela entra aí, né? Como um lugar que, ao mesmo tempo, muitas pessoas elas são jogadas lá, né? Porque acaba sendo a única
forma de vida de muitas pessoas, principalmente das travestis, né? Mas ao mesmo tempo é um espaço que elas têm de resistência, né? De poder sobreviver, né? E tocar a questão da prostituição no feminismo, por exemplo, é uma questão sempre polêmica e tudo mais, né? Mas a questão é entender sempre assim que a prostituição, que as prostitutas elas têm direitos, né? A gente tem que lutar por melhores condições de vida das prostitutas e, ao mesmo tempo, falar que as pessoas trans, a gente tem que problematizar o fato de que a gente tem que conseguir acesso a empregos, a educação, né? Uma coisa não anula a outra. A outra coisa que ela quer saber é que se você sofre preconceito ou violência no meio social que você está inserida. Eu acho que uma violência mais escancarada não sofro. Eu, assim, não sinto, não me lembro da última vez que eu sofri violência física. Acho que a última vez que eu sofri violência física era quando eu era criança, então, mesmo antes da transição, né? Então, no geral, eu vivo uma condição de bastante privilégio, né? Então, no meu cotidiano eu não sofro esse tipo de violência mais escancarado, né? Mas existem violências que são mais de ordem mais simbólica, de coisas mais sutis, né? Isso é até mais difícil de ser mensurado, né? Isso, né? É algo que está mais permeado no cotidiano. E você se sente representada pelas leis do país? Sabemos que não, mas diga lá. Não sou representada por lei e por ausência de lei, precisamente, né? Não sou representada justamente porque não tem lei, né? É um país sem lei nessa questão, né? Das pessoas trans, ou seja, se não tem lei, não tem uma segurança de que as pessoas trans vão conseguir ter acesso a direitos, acesso à mudança de nome, por exemplo. Explica um pouquinho sobre a Lei João Nery. Então, a Lei João Nery é um projeto de lei que está tramitando e parece que está tramitando há muito tempo, né? E tem outros projetos de lei que estão tramitando há muito mais tempo ainda, né? E parece que está uma burocracia enorme, né? Tá uma coisa bem empurrando com a barriga, né? Essa questão e não. Em que consiste o projeto? O projeto de lei, o João Nery, é um projeto de lei bastante ideal, né, para as pessoas trans, porque ele prevê é uma lei de identidade de gênero, ou seja, ela prevê o reconhecimento das identidades trans, tão somente pela questão da autoidentificação, ou seja, uma pessoa trans ela vai poder mudar os seus documentos, o nome e o sexo nos documentos, sem ter que passar por nenhuma perícia médica e psicológica, apenas pela autoidentificação ela consegue garantir esse direito, né? Que hoje a gente não tem esse direito garantido em nenhuma forma. E como militante, segundo ela, você já sofreu exclusão em grupos feministas ou LGBT? Sim, né? É uma exclusão que é mais estrutural, né? Que a gente sabe que grupos feministas e grupos LG, né, B, eles são hegemonicamente pessoas cisgêneras, né? Pessoas transgêneras, elas são sempre as minorias das minorias, né? Nesse caso, né? E nesse sentido, existe exclusão por uma questão bastante estrutural, né? Por uma questão, muitas vezes, de transfobia e sexismo, né? Ao mesmo tempo que existe essa exclusão, eu vejo muitas pessoas, muitos grupos e muita discussão sendo feita já. Eu vejo que existe progresso, né? E progresso em relação a não só das pessoas trans, né? As pessoas cis começam a ter um acúmulo de debate da questão trans, né? Então, ao mesmo tempo que a gente aponta uma exclusão, a gente começa a levantar o debate, né? Isso acaba sendo positivo, né? Qual é o passo principal que você acha que tem que ser para a aceitação da comunidade trans na sociedade? Uma pergunta, acho que meio difícil, porque ela é muito genérica, né? Mas o que é... Eu não sei exatamente, né? É uma questão de desafio, Primeiro, o que é né? comunidade trans? Depois, né? Parece que tem aquela coisa do... Vamos pedir um favor. Então, eu acho que essa coisa da aceitação, não sei se é bem uma palavra, né? Mas acho que até é uma questão de empoderamento, né? Então, as pessoas... acho que a gente vê isso, assim,
nas diversas minorias, né? A questão do empoderamento das minorias, das mulheres, dos negros, dos LGBTs e tudo mais, né? Eu acho que não passa por uma questão de, assim, de condescendência. Ah, olha os coitadinhos, a gente vai dar um espaço, né? Esse espaço ele não vai ser cedido tão facilmente, né? Ele vai ser sempre uma questão de luta, né? Uma questão de conquista, né? E vamos lá, agora tem uma pergunta que eu... Você sabe o que eu penso, né? Sobre essa pergunta, mas vamos lá, porque ela sempre vai aparecer, né? Sobre o seu corpo. Ela diz assim: vamos falar sobre a cirurgia. Não sei se você se sente confortável para falar sobre isso, mas se puder, pode responder. Você já fez a cirurgia? Se sim, se sente feliz? Mais incluída? Se não, por quê? Então, acho que desde a primeira pergunta, né? Eu falei assim, acho que essa resposta vai ser mais no sentido de uma meta-resposta, né? Eu vou meio que responder a própria enunciação, não o enunciado, né? Então a gente vou problematizar certos pressupostos, né? Por que isso é uma questão relevante, né? Por que quando se fala de pessoas trans sempre tem que falar de cirurgia, né? E isso me lembrou bastante uma entrevista que fizeram com a Laverne Cox, né? Não sei como é que se pronuncia, né? Que ela é uma mulher trans famosa, né? Que ela é atriz, né? De um seriado famoso, né? E ela foi interpelada nessa pergunta e ela meio que se esquivou dessa pergunta falando que justamente se focar tanto nessa questão do corpo, né? Acaba mascarando um problema que é social, né? Então a gente não tem que ficar focando essa questão das pessoas trans e cirurgia, né? A gente tem que... Porque se focar nessa questão só, acaba sendo como uma forma de objetificação das pessoas, né? E a gente acaba deixando de discutir outras questões que são mais importantes, né? As questões das violências e tudo mais, né? Então eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão que a gente tem das pessoas trans, né? E das perguntas que a gente faz delas, né? A gente pode fazer perguntas mais inteligentes e com focos mais inteligentes, né? É isso? É isso aí. Então tá respondido, Bia. Bia, muito obrigada. Eu, Jaqueline Furacão, vou publicar isso no meu blog. Não sei se eu tava olhando direito pra câmera, mas... Tá meio acanhado, tava tentando pegar teu olhar aqui. É difícil de olhar pra câmera, não sei o que acontece. Então tá, Bia, um beijo. Manda um beijo pros nossos leitores. Um beijo pros leitores, um beijo pra quem vai assistir. Pros ouvintes. Pros ouvintes, tudo mais.